Glória a Deus. Feliz também. De manhã tivemos um culto tremendo na presença de Deus e agora de noite não vai ser diferente, amém? Hoje de manhã foi tão bonito, né? Tivemos a apresentação do Rafinha, do Levi e da Fer, tão legal, tão bênção. E o Senhor quer falar conosco. Eu sei que a Val já falou e ontem nós tivemos, eu quero reforçar isso, ontem nós tivemos uma manhã de oração aqui na igreja, meu Deus, tremenda, poderosa aqui na igreja ontem de manhã, né? Então, você é nosso convidado especial, todo primeiro sábado do mês, então, de manhã, das 9 ao meio-dia, nós como igreja estamos reunidos para orar, nós como igreja estamos reunidos na presença de Deus aqui, e foi uma manhã gloriosa, né, de um movimento profético incrível, e você é o nosso convidado no próximo mês, acho que caiu dia 7, né, dia 7 de março, nós estaremos aqui reunidos em oração, buscando ao Senhor, amém? Queridos, eu também queria comentar rapidinho, antes da gente falar, sobre a nossa campanha do som, para a glória de Deus, sabe, essa semana aí a gente está pagando mais uma parcela do som, glória a Deus, né, e estamos aí com esse gigante aí pela boa, brinquei de manhã, já derrubamos, só falta cortar a cabeça, né, então, glória a Deus, está faltando só para a gente terminar aí R$24.500 para a gente terminar o som. Era um desafio absurdo quando nos foi falado da necessidade, mas o Senhor tem vindo com graça, com misericórdia, com amor, com favor, e nós estamos conseguindo pagar. Então você que está nesse propósito junto com a gente, né, não esqueça dessa oferta, e se você ainda não fez a sua oferta para o som e quiser fazer, esse é o Pix da campanha para o nosso novo som, então você pode fazer o Pix no valor que você sentir no seu coração, e com certeza você vai colher a sua semeadura, amém? 2 vão ajudar, amém? Isso aí, glória a Deus, fica ligado que Ele vai te tocar, amém? Olha aí, gente, vocês não estão pro amém hoje. Estão preocupados com o quê? Com nada, né? 1 de Samuel 16, abre a palavra de Deus comigo. 1 Samuel 16, 21. Samuel 16, 21, olha lá, está aqui, ó, bem bonito. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito do menino e fez dele o seu escudeiro. Novamente, assim Davi foi até Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito do menino e fez dele o seu escudeiro. Vamos orar? Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti. O Senhor é um Deus compassivo, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus incrível, extraordinário. Nós honramos ao Senhor, nós exaltamos ao Senhor, porque não foi nós que o escolhemos, mas o Senhor escolheu a cada um de nós, e nós te honramos por isso. Nessa noite, Senhor, nós queremos pedir que a Tua palavra, como nós falamos aqui, Senhor, a Tua palavra que nós escondemos guardada no nosso coração, que ela possa, Senhor, vir e fazer diferença na nossa vida, que ela possa falar com cada um aqui de uma forma muito profunda e particular, que o Senhor se revele de uma forma incrível a cada um aqui, Senhor, de uma forma cirúrgica. Eu peço que o Teu Espírito controle, governe sobre essa casa, sobre essa atmosfera, trazendo a Tua unção, o Teu poder, o discernimento que só Ele pode dar a cada um de nós. Nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos, mas que nós possamos viver na intencionalidade, na integralidade da Sua palavra. Fica conosco em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Antes de eu pregar, cadê a Val? Está lá fora, cuidando do carro? Está aí. Valquíria, qual é aquele termo que você falou aqui na hora do louvor, que você é uma o quê? Low o quê? Low profile? Nossa, pois você fala para mim que é uma pessoa low profile. Quem te viu andando lá na Vilas Oficina de chinelo de dedo e te vê falando assim, hein? Glória a Deus, low profile. Pois você me manda a tradução disso aí. Queridos, mas vamos começar. Queridos, semana passada a gente começou a falar aqui sobre Davi.
né? Davi é nosso personagem de base, porque Deus está trazendo para nós o entendimento de quais os solos que alguém precisa ser desenvolvido para frutificar. Estamos no nosso ano 2026, o ano da frutificação. Então, para a gente frutificar, nós precisamos ser desenvolvidos em alguns solos. Semana passada, você estava aqui comigo, nós falamos a respeito de Davi e o seu tempo de solitude. O tempo em que Davi estava aqui, obrigado Riva, o tempo que Davi estava aqui, e ele foi abençoado pelo Senhor na solitude, sozinho com as suas ovelhas, sozinho, tendo vida com Deus. Falamos muito sobre o secreto, falamos que o primeiro solo de desenvolvimento é o secreto, falamos sobre Jeú e a unção que ele recebeu no secreto, que mudou a vida, a história, o destino, a direção da vida de Jeú. E hoje nós vamos dar continuidade àquela palavra para o segundo solo. O segundo solo que eu e você hoje vamos falar é o segundo solo, o solo do servindo com a motivação correta. Então o solo do serviço é o segundo solo onde Davi foi desenvolvido para frutificar. Queridos, eu e você precisamos entender que servir ao Senhor, no Salmo 100, Davi escreve assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Então eu e você precisamos entender um pouquinho sobre isso. O segundo solo, que está muito focado no servir. Queridos, servir é a essência do Evangelho, o asfalto, o aplanamento do nosso caminho. Sem servir, nós não vivemos Evangelho. Sem ter uma vida que tem um coração voltado ao serviço, a servir, eu e você não estamos vivendo a essência do Evangelho. Por quê? Porque servir é um chamado para todos nós. O nosso Senhor Jesus sempre mostrou em sua vida, a sua principal característica era amar através do servir. Jesus veio para servir ao Pai. Jesus veio me salvar e te salvar a partir de uma missão que foi lhe dada, e Ele se apresentou como: eis-me aqui, envia-me a mim. Para quê? Para que o propósito do Senhor de salvar a humanidade, a missão que foi dada, Jesus cumpriu na totalidade. Eu faço somente o que o meu Pai me pediu, disse Jesus em João. Servir regeu todo o chamado do nosso Senhor Jesus aqui na terra. Mas, querido, falando de servir, se nós formos estudar na palavra de Deus, traz vários ganhos para mim e para você. Mas hoje nós falaremos de 4 características que Deus quer te dar para desenvolver em você o serviço. Diga comigo, primeira delas, graça. A primeira coisa que nós vamos conversar é sobre quem serve recebe graça. A segunda coisa, diga comigo, segurança. Quem serve recebe de Deus segurança. A terceira coisa, nós vamos falar um pouquinho sobre alegria. E a última, promoção. Diga promoção. Aleluia. Então vamos começar falando um pouquinho sobre quando eu e você servimos, a graça do Senhor nos alcança. Primeira coisa que eu quero trazer para você como base dessa palavra é: servir não significa se anular. Servir não é uma anulação. Servir não é uma anulação que eu e você vivemos. Algumas pessoas pensam que se elas servirem, elas vão precisar se anular para os seus projetos, se anular para os seus sonhos e os seus próprios desejos. Mas isso não é bíblico no que diz respeito a servir. Então ninguém se anula servindo. Porque nós vamos ler bastante texto, tá? Eu quero já que você abra a Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2, no versículo 3 a 8. Olha só o que Paulo fala, a carta de Filipenses capítulo 2, no verso 3 a 8. Querido, eu estou com uma versão aqui, talvez ela é um pouquinho diferente da tua, mas fica tranquilo, é Bíblia, tá? Nova versão transformadora, então você vai ver que é um pouquinho diferente. Diz assim lá, Filipenses 2, 3 a 8. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os seus próprios interesses, mas procurem também o interesse do próximo. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz.
A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o apóstolo Paulo está nos explicando, que ele nos diz, não cuidar apenas dos nossos desejos. Aqui nós estamos entendendo pela palavra do apóstolo Paulo, que Deus está nos ensinando que o que é pecado não é pensar nas nossas coisas, o que é pecado é pensar somente nas nossas coisas. Você tem que ter sim os seus sonhos, você tem que ter sim os seus desejos, Deus tem promessas para mim, para você, para que nós possamos vencer, conquistar, avançar, mas isso não pode ser uma prioridade e uma única coisa da minha e da sua vida. Servir, ele fala assim, não façam somente apenas isso, mas busquem também servir ao próximo, se esvaziando como Jesus Cristo fez. Então, querido, a humildade de Jesus é o que atrai a graça de Deus. A Bíblia fala que ele se humilhou, como nós lemos aqui, descendo a forma de homem, e de forma humilde trabalhou e tratou todas as questões do Senhor. Então, a graça de Jesus é ela que se posiciona da seguinte forma em relação ao próximo: eu irei usar o meu dom, eu irei usar as minhas habilidades, eu irei usar a unção que o Senhor me deu para fazer serviço para o próximo. Tudo que Deus te deu tem como foco tocar o próximo. Tudo que Deus te deu, o seu dom, o seu talento, não é para você, não é somente para o seu desejo, mas sim para que isso também seja usado para abençoar alguém. Isso precisa ser usado para que eu e você possamos realmente entender que isso foi nos dado para servir ao corpo de Cristo. Servir de que forma? Querido, você que tem um testemunho, quando você testemunha, você está sendo usado para curar alguém, para fortalecer a fé de alguém, para afirmar o chamado de alguém. Você que tem um testemunho, você que tem uma unção de cura, você não pode guardar essa unção de cura para você. Se Deus te ungiu com um dom de cura, você precisa orar pelos enfermos, você precisa estar sempre conectado em oração, orando, buscando de Deus a manifestação do dom. Você precisa, você que tem dom na palavra, sempre estar servindo os irmãos. Querido, você não pode montar uma pregação para você ter simplesmente visibilidade e exposição. A palavra vem para curar, libertar e transformar vidas. Eu sempre falo, sempre não, mas eu já falei algumas vezes aqui sobre uma frase que eu aprendi com o Luiz Hermínio. Luiz Hermínio fala assim: por que ele não tem medo da evidência? Ele falou: eu não tenho medo da evidência porque eu tenho uma causa. Não é sobre mim, é sobre a minha causa, e a minha causa é Jesus Cristo para libertar o homem. Quando eu e você temos a causa do reino de Deus, Deus vai e quer usar eu e você. Quando a causa é o reino de Deus e as pessoas, Deus quer usar essas coisas, mas para isso nós precisamos ter humildade. Ter os outros em maior estima do que nós mesmos nos mantém na perspectiva de que as nossas vidas não são direcionadas para nós mesmos. Preste atenção, ter os outros como nosso alvo, ter os outros como nossa perspectiva, nos protege. Nos protege. E eu vou te dizer como. Presta atenção. Servir humildemente é o que nos conecta a algo maior do que nós mesmos, ao reino de Deus e ao corpo de Cristo, nos quais desempenhamos um papel crucial. Se o nosso servir nunca exigir que nós sacrifiquemos por algo maior que nós mesmos, então certamente estamos servindo a nós mesmos. Olha o que eu vou falar para você. Se o seu servir não exige de você qualquer tipo de sacrifício, é porque nós estamos servindo a nós mesmos. Esse é um bom balizador para eu e você entender se estamos servindo da forma correta. Custa. Por que Jesus falou assim: dê a segunda milha, ande a segunda milha? Irmão, é difícil andar a segunda milha. Segunda milha você está cansado. Mas Jesus fala assim: tem sacrifício fazer a segunda milha? Tão fácil. Por que Jesus fala: dê a segunda face, dê a outra face? Porque não é fácil você simplesmente se humilhar e oferecer a outra face. João Batista falou: você quer ir para o reino dos céus? Você quer entrar na glória? Falou para os fariseus: você que tem duas capas, tire uma e dê para o próximo. Então, exige sacrifício servir. Exige sacrifício. Sabe quando você liga para aquele irmão 200 vezes, ele nem te dá moral? Sabe aquele irmãozinho querido que está lá na tua célula, líder, e você liga para ele toda semana e ele não te atende, ou você manda mensagem, ele não te responde?
e você fica pé da vida. Pois é, servir tem sacrifício, de continuidade, de insistência, de permanência, de resiliência. Então servir precisa exigir de mim e de você um sacrifício, porque senão nós estamos simplesmente servindo nós mesmos. Nosso servir precisa ser para Jesus e para o corpo. Nós sempre precisaremos fazer a seguinte pergunta. Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? É para serviço ou para o meu benefício? É para mim ou para as pessoas? E ver essas pessoas se achegando a Jesus e experimentando do seu amor. Continuamente eu e você vamos ter que ter essa pergunta. Continuamente nós vamos ter que analisar o nosso coração. Senhor, eu estou fazendo isso no automático? Senhor, eu estou fazendo isso para o meu benefício? Preste atenção no que eu vou falar para você. Eu e você precisamos tomar cuidado para que o nosso serviço não se torne um lugar de validação. Para que o nosso serviço não se torne um lugar de aceitação. Porque se o propósito de servir é aceitação e é validação, nós já perdemos o propósito, porque o propósito é Cristo e apresentar Cristo às pessoas. Muitas vezes estamos usando o serviço não para o louvor e agradar o nosso Senhor Jesus, e sim, como eu falei, uma ponte. Uma ponte para quê? Para validação, para aceitação. Quando na verdade o servir deve nos posicionar para acessar a graça, que nos faz servir com a motivação correta. Querido, você só vai acessar a graça de Deus se você tiver humildade. Por quê? Porque o apóstolo Paulo escreve assim, que ele pediu ao Senhor para que tirasse um espinho na sua carne, mas o Senhor lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Fraqueza. Então o que Deus estava ensinando para o apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, se você não expor a sua fraqueza, você não consegue acessar a graça. A graça, que é o poder de Deus no momento da fraqueza, só se manifesta quando há um coração humilde para apresentar ao Senhor: eu não consigo, eu preciso da sua graça. Uau, a sua humildade destravou o caminho da graça para a sua vida. E esse poder vai te aperfeiçoar. Amém? Estão comigo ou não? Segundo ponto, segurança. Por que servir estabelece segurança? Servir é também um lugar seguro, pois nos previne de entrar em zonas de perigos espirituais quando nos alinhamos com Jesus para fazer o que Ele está fazendo. Exemplo, irmão, quando você serve, quando você está ajudando alguém, esse servir vai te proteger do orgulho. Quando você serve a uma pessoa com o coração aberto, isso te protege do orgulho. Servir é a melhor vacina contra o orgulho. É a melhor vacina contra a altivez. Sabe o que é altivez? É quando você vê as pessoas de cima para baixo. Quando você serve alguém, isso vai te proteger. É uma vacina contra a avareza. Alguém que serve sempre vai ajudar o próximo. Alguém que tem um coração de servo sempre vai entender que faz parte de um reino maior que ele. Querido, preste atenção. Você, empresário, você que tem um negócio, você que é bem sucedido, você investidor, Deus tem dado prosperidade a você para que você abençoe pessoas. Não é somente para você. Se você tem um coração de servo, você sabe aonde investir os seus recursos e a partir disso guardar o seu coração do orgulho, da altivez e do egoísmo. Porque muitos de nós quer receber bênçãos e quer ser próspero, mas não quer ajudar ninguém. E isso é um lugar perigoso para o homem estar. Esse é um lugar muito perigoso para eu e você. Então, quando eu e você estamos servindo, irmão, isso nos protege de muitas coisas. Isso nos protege. E eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, tá? O lugar mais seguro que podemos estar é ao lado de Jesus, fazendo o que Ele está fazendo. E aí a pergunta: e o que Jesus está fazendo? Preste atenção. As Escrituras nos mostram por 2 vezes que Jesus está continuamente intercedendo por nós junto ao Pai. Abra comigo, Romanos capítulo 8, verso 34. Livro de Romanos capítulo 8, verso 34. Diz assim a palavra de Deus:
Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por nós. O Senhor Jesus está diante de Deus, sentado à sua direita, intercedendo por mim e por você até hoje. Querido, preste atenção, quando nós oramos, nós servimos. Quando você intercede, você está servindo. Quando você intercede, você está deixando as suas causas por um momento para interceder por alguém. Não é que você não está orando por aquilo que você necessita, mas você também entendeu que você pode interceder por alguém, e isso vai fazer de você uma pessoa com um coração de servo. Quando você está no seu trabalho e você ajuda as pessoas, você pode sim lá manifestar uma liderança servidora. Inclusive, te indico ler o livro Liderança Servidora, ela é muito boa, muito bom. Então eu e você precisamos entender, abra comigo Hebreus capítulo 7, verso 25. Hebreus 7, 25 diz assim, cadê o 25? Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Jesus está diante de Deus intercedendo por nós e por aqueles que ainda hão de vir. Então eu e você precisamos entender que quem tem um coração de servo intercede. Quem tem um coração de servo clama pela salvação dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus colegas. E isso vai proteger eu e você do egoísmo. Isso vai proteger eu e você do individualismo. Querido, nos nossos dias, um dos maiores problemas é as pessoas só pensam em si mesmas. As pessoas só querem o seu próprio bem. As pessoas só pensam em ter grana para elas e viver a vida sossegada. Ninguém pensa no próximo. E não é isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. O Senhor Jesus está nos ensinando a ter um coração onde eu e você vamos desenvolver. Porque Deus quer me abençoar e quer te abençoar, mas para isso Ele precisa que o nosso coração seja alinhado com a motivação certa, para que quando eu e você frutificarmos em 2026, que isso vai acontecer em nome de Jesus, amém? Eu e você estejamos com a nossa motivação no lugar certo. Próximo, alegria. Preste atenção, as pessoas mais alegres que eu conheço são também as pessoas que mais servem. Se você é um azedo, está te faltando alegria. E se você quer alegria, você precisa servir. Amém? Amém? Então, as pessoas mais alegres são as que servem. Querido, preste atenção. Não é bacana quando você chega na igreja e tem alguém ali alegre, feliz lá na porta, lá te dando uma boa noite, paz, seja bem-vindo. É ou não é legal? Sim? Ninguém gosta de um azedo lá mal-humorado na porta, né? Ninguém gosta de um azedo mal-humorado em casa. Ninguém gosta de um mal-humorado azedo no trabalho, aquela pessoa amarga que afeta o ambiente com seu mau humor, com seu azedume. Não, as pessoas alegres são as pessoas que servem. Em João 15, Jesus disse, quando permanecemos em seu amor, amando e entregando nossas vidas pelos outros, que a sua alegria esteja em nós e que a nossa alegria seria completa. Sabe o que Jesus está falando? Você só vai ter uma alegria completa quando você servir alguém. Quando você servir a uma pessoa, a sua alegria vai ser completa. Antes disso, é parcial. Vou te contar um testemunho que eu contei hoje de manhã, que eu vivi. Certo dia estou eu na região nobre do Boqueirão, da cidade, região nobre da cidade, lá no Boqueirão. Vou lá num açougue porque eu quero fazer um churras num dia de semana. Falei assim, hoje eu vou comer um pernil, hoje eu vou lá buscar um porquinho, vou fazer um porquinho no barbecue e vai ser só glória. E fui eu no açougue, escolhi o pernil a dedo, aquele gordinho de Deus, puro, peguei mais algumas carnes, estou saindo do açougue. Quando eu estou saindo do açougue, vem um rapaz com um carrinho de papelão e cola no meu carro. Muito educado, falava bem, falou assim, tudo bem, bom dia, tudo bem, mano? Eu falei, tudo bem.
por acaso você não tem nada para me dar? E eu falei, cara, não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho nada não. Daí ele falou, não. Aí eu perguntei, Pix, alguma coisa? Ele falou, não, não tem. Daí eu falei, mas me conte aí. De onde você está vindo? O que está acontecendo? Ele falou, eu vim do interior do Paraná, fazem 2 meses que eu estou em Curitiba, e eu sou jardineiro, e eu não tenho recurso ainda para continuar aqui com a minha profissão. Ele até brincou, eu era um bom jardineiro lá na minha cidade. Eu falei, é? Ele falou, mas eu não tenho recurso para começar com os meus maquinários e as coisas que eu tenho para desenvolver. Então, como eu estou aqui com a minha esposa e com a minha filha, não lembro se era filha ou filho, pequena, então eu estou sendo obrigado a juntar o que eu tenho na rua para a gente poder se alimentar. Aí eu falei, mas de onde você vem? E ele vinha de um bairro bem longe, bem longe. Falei, que hora você saiu de casa? Ele falou, eu saí de casa lá por 6, 7 horas, porque eu preciso sair, pegar coisas recicláveis para eu poder levar lá na central para trocar por dinheiro para levar comida para minha casa. A minha mulher e o meu filho ou filha, eu não lembro, está em casa esperando eu levar alguma coisa. E na hora que eu estava com as minhas carnes, eu resolvi perguntar para ele. Falei assim, mano, que horas normalmente você chega em casa para que você consiga essa comida? Ele falou, umas 4, 5 horas. Isso era umas 11 horas, 11h30 da manhã. Na hora o Espírito Santo falou para mim. Deu uma carne para ele. E aí quando o Espírito Santo falou isso para mim, eu lidei, irmão. Que era o meu churrasco, eu lidei. E quando eu lidei, eu falei assim, aí eu comecei a investigar. Sabe quando você não está acreditando? Você começa a investigar a sua alma. Eu falei assim, mano, como que você cozinha lá? Porque eu pensei, como que eu vou dar uma carne para eles se não tem nem como cozinhar? E como que você cozinha? Ele falou, a gente está fazendo fogão de lenha. Eu falei, Aí eu fiz a pergunta do 1 milhão, Fábio. Tem sal lá? Se não tivesse sal, não ia dar boa o churrasco. Tem sal lá? Ele falou, tem. Aí eu peguei e falei assim para ele, então tá, cara. Puxei lá minha sacolinha do pernil, entreguei o pernil para ele. Falei, mas você vai fazer uma coisa para mim. Ele falou, o quê? Eu falei assim, você vai virar esse carrinho agora aqui e você vai embora para sua casa, para você ir fazer essa carne. Aí eu perguntei, quanto tempo faz que você não come carne? Ele falou, aqui em Curitiba eu acho que eu comi só 2 vezes. E aí ele começou a chorar. Quando ele começou a chorar, eu falei, então vai para sua casa, porque o de hoje Jesus te deu. Leva para casa e vai fazer uma carne para sua família. Ele virou o carrinho chorando, pegou a carne e voltou para o seu bairro. Quando ele saiu da minha vista, eu chorei copiosamente no meu carro. Porque não existe alegria maior do que dar a um dos pequenos. Jesus disse nos evangelhos que tudo que nós fazemos a qualquer um desses pequenos, nós estamos fazendo a Ele. Quando você está na tua célula e você leva aquele bolo, você não está fazendo para a célula, você está fazendo a Ele. Quando você faz aquela torta, você não está fazendo para a célula somente, você está fazendo para o Senhor. Quando você abre a sua casa e recebe a célula lá, mesmo cansado, mesmo com dores, mesmo com um dia fadigado, você está recebendo e fazendo para o Senhor. O Senhor move o meu coração e move o seu coração e traz a plena alegria do reino de Deus, quando eu e você realmente entendemos que o melhor dessa vida é servir ao próximo. E que o Senhor se agrada disso, porque Ele foi a maior referência de vir servir a mim e a você o cálice da salvação. Então quando eu e você abrimos nossa casa, quando nós levamos um refrigerante, quando nós fazemos alguma coisa lá, quando o teu líder pede para você escolher 2 hinos, não é 2 hinos, irmão, é 2 hinos para o Senhor, não é somente uma palavrinha de 2 minutos da oferta, é uma palavra que pode romper a vida de alguém, mudar o destino de alguém, e isso é servir ao Senhor com alegria. Davi, como nós lemos em 1 Samuel, ele depois de viver a sua solitude, ele é chamado, Saul não gostava de ninguém, irmão, Saul não gostava nem dos filhos dele. Se você ler a história de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, você vai ver, Saul não gostava nem dos filhos dele,
Tem um palavrão, que eu nem vou falar para você, que está escrito lá na Bíblia, que ele xingou o próprio filho. Davi era um marxista. Davi não, Saul. Davi era homem de Deus. Saul era um demoniado. Mas quando ele vê o menino Davi, esse versículo que nós lemos foi antes de Davi vencer Golias. A Bíblia fala que Saul era atormentado por espíritos imundos. E um dia alguém falou, eu conheço sim um tangedor. Eu conheço um tangedor que eu vou trazer aqui. E quando Davi ia lá e tocava o seu instrumento, os espíritos imundos saíam de Saul. A unção do tangedor, né, Júnior? A unção do tangedor. Querido, quando Davi entra naquele palácio, ele entendeu, não interessa quem era Saul, servir ao Senhor liberta pessoas. Preste atenção, olha isso que eu vou falar para você. Você pode servir ao Senhor por meio das piores pessoas e ainda assim ser desenvolvido no amor. Sabe aquele teu chefe insuportável? Trabalhe com amor e excelência e a glória de Deus vai aparecer lá nesse lugar e vai constranger a vida dele. Davi foi um homem que foi para o palácio, servia a Saul, esse psicopata que eu falei para você, esse marxista que eu falei para você, e a Bíblia fala, ele perseguiu para matar Davi 17 anos, irmão, 17 anos o homem perseguiu Davi para matar. E sabe o que aconteceu quando ele morreu? Não foi pelas mãos de Davi. Davi chorou por 7 dias e gritava, meu pai, o rei de Israel foi morto, meu pai, e ele chorou. Querido, preste atenção, se você quer frutificar em 2026, você vai ter que servir pessoas que não são agradáveis. Você vai ter que servir pessoas que talvez você não goste. Se você quer frutificar em 2026, você vai ter que aprender. O que Davi fazia para Saul? Tocava. Sim ou não? Davi fazia para o Senhor. E o que ele fazia para o Senhor, a adoração para o Senhor, transformava na hora a condição de Saul. Preste atenção. Se você tem algo de Deus, a unção de Deus, você entra na tua célula, pega o teu violão, começa a cantar e a atmosfera muda. Você entra na tua casa e começa a tocar, a atmosfera muda. Porque você está fazendo ao Senhor. Servir ao Senhor, queridos, é algo muito mais profundo do que somente vir aqui e cumprir uma escala. Porque é um lugar de desenvolvimento para frutificação. É um lugar de desenvolvimento, Jesus falou isso, a alegria vai ser completa, seremos completos em Deus quando servirmos ao próximo com a motivação correta, com o coração correto, só assim a alegria do Senhor transbordará em nossos corações. Você quer ter alegria? Sirva. Tem muita gente que vem aqui falar para nós, pastores, eu amo servir, eu quero trabalhar, Fala com a pastora Jo aqui, com a gente. O que mais tem nessa igreja é serviço, irmão. Ame social, o que mais tem é serviço, necessidade de pessoas que queiram. Mas a grande questão é, eu e você, queremos servir no anonimato quando só o céu vê? Essa é uma pergunta importante. Será que nós queremos servir só quando o céu vê? Quando não tem o pessoal da mídia lá tirando foto? Quando a Fernanda não está lá na sua cara lá tirando foto? A gente tem que olhar as motivações do nosso coração, porque é muito fácil as motivações serem contaminadas para validação. A gente toca no nosso quarto igual a gente toca aqui. Se a gente toca aqui de forma gloriosa, canta aqui de forma maravilhosa, mas não faz em casa, nós precisamos inverter. Nós não temos que sair, nós temos que entrar, que nem nós fomos semana passada. Faz em casa. Em casa. Presta atenção que eu vou falar para você. Davi teve a maior lição da vida dele, que talvez ele não entendeu. Quando Davi se torna rei de Israel, qual que foi a primeira coisa que Davi quis fazer? Trazer a arca do Senhor para Jerusalém, amém? Está comigo? Amém? O que aconteceu? Todo o povo reunido. Davi queria trazer a presença de Deus para a cidade. E a glória de Deus veio, matou Uzá,
E a arca foi para onde? Casa de quem? Obed-edom. Sabe por quê? Antes de manifestar na cidade, a glória do Senhor precisava se manifestar numa casa. E era uma mensagem muito profunda para Davi, que ele não entendeu. Onde foi o lugar da queda de Davi? Em casa. Todo mundo de Jerusalém via a arca. Mas quem foi muito abençoado quando teve na sua casa? Obed-edom. Se você quer que a glória de Deus se manifeste em você e através de você para a cidade, ela precisa passar na sua casa. Ela precisa estar lá, no seu secreto. Que daí quando chega domingo, a arca do Júnior vem para cá. Quando chega domingo, a arca do Riva também vem para cá. A arca do David vem para cá. A arca do Fábio, a arca do André, a arca de todo mundo vem para cá. A presença na casa de cada um vem para cá. E o que acontece no culto de domingo? A glória do Senhor invade o lugar, porque ela estava na nossa casa, e de lá ela veio para o tabernáculo. De lá ela veio para o tabernáculo. Ela precisava passar numa casa. Ela precisa passar na minha e na sua casa. Contamos ontem, falei um pouquinho sobre isso ontem na nossa manhã de oração. Irmão, a arca ficou na casa de Obed-edom por 2 meses. O que aconteceu? Quando Davi pega a arca e vai para Jerusalém, ele Obed-edom, vem com toda a sua casa, toda a sua família, deixam o seu lugar e vão para Jerusalém, atrás da presença de Deus, e ele faz 68 dos seus parentes servirem na frente da arca, dentro da presença de Deus, porque ele entendeu que a presença de Deus não poderia ficar longe dele. Se a presença de Deus manifestada através da arca saiu da casa dele, então ele disse: e então agora nós saímos do nosso lugar de sossego, saímos do nosso lugar de consolidação, saímos do nosso lugar de segurança e vamos para o novo de Deus, porque o que importa é estar aonde a presença de Deus está. Aleluia! Servir, irmão, comece em casa. Servir, marido, comece com a esposa. Servir, mulher, comece com o marido, com os filhos. Seremos completos quando servirmos com a motivação correta, e a alegria do Senhor transbordará os nossos corações. O último ponto, promoção. Abra a Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 14. Lucas 14, do 7 ao 11. Diz assim: quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho: quando você for convidado para o banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá: dê o seu lugar a essa pessoa, e você, envergonhado, terá de sentar-se no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante da mesa. Assim, quando o anfitrião ouvir, dirá: amigo, temos um lugar melhor para você. Então você será honrado diante de todos os convidados, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Enquanto exaltar a si mesmo leva ao rebaixamento, é igualmente verdade que temos outra opção: se nos humilharmos, seremos exaltados por Deus. Jesus está ensinando a mim e a você que o caminho da humildade, da humilhação, é o melhor caminho. Provérbios, no capítulo 30, Salomão escreve assim, eu acho que é no 30, mas está escrito assim, que a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Eu e você precisamos ter um coração humilde para viver a vontade de Deus, porque sem humildade nós não viveremos honra. Vai ser uma honra forçada, vai ser uma coisa feita pelo seu braço, e você não vai aguentar pagar o boleto. Exaltar a si mesmo é destrutivo, pois estaremos tentando fazer o que somente Deus pode fazer. Deus nos diz claramente que nos exaltar é trabalho dele, porque foi o que nós lemos. Vou ler de novo esse versículo para você não esquecer, aqui do Lucas. Olha só, versículo 11 do 14.
amigo, temos um lugar para você, então você será honrado diante de todos os convidados, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Exaltá-lo é um trabalho de Deus. Preste atenção, comece a fazer o seu trabalho na sua empresa com amor e dedicação, e o Senhor vai te exaltar lá. O Senhor vai apontar a você. Lembra de José? O que a Bíblia fala sobre José? A Bíblia fala que José teve que esperar o tempo de Deus para que ele vivesse a promessa de Deus. Lembra de José? A Bíblia fala que esse menino fazia tudo com extrema excelência. Extrema. E aí a Bíblia diz assim, que José achou graça diante dos olhos de Faraó e de todo o povo. Todo mundo gostava do José. Por quê? Porque trabalhava com excelência. Ninguém cresce sem excelência, irmão. Eu lembro quando eu ainda supervisor, vários funcionários chegavam para mim e diziam assim, Serginho, posso falar com você? Eu falei, pode. Serginho, eu quero saber quando que vem minha promoção. Eu falei, mas por quê? Não, porque faz 1 ano que eu estou aqui. Eu dizia, mas desde quando promoção está conectada a tempo de casa? Aonde está escrito isso? Promoção está conectada a trabalho com excelência, não tempo de casa. Senão nós só tinha velho rico no Brasil. Não temos. Porque não é sobre isso. Não é sobre tempo, é sobre excelência. Eu e você precisamos entender, olha isso aqui. Deus disse a Pedro, abra comigo lá em 1 de Pedro no capítulo 5, lá no final da Bíblia lá, 1 de Pedro capítulo 5, versos 5 e 6. Tem lá Apocalipse, João, aí 2 de Pedro e 1 de Pedro. 1 de Pedro 5, versículos 5 e 6, diz assim, deixa eu achar aqui. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da potente mão do Senhor, e Ele, ao seu tempo, os exaltará. O que Pedro está querendo dizer? Nesse versículo, Pedro, ele faz referência a um versículo de Salomão, no Provérbios 3:34. Ele zomba dos zombadores, ele zomba dos orgulhosos. Deus não se agrada de quem é orgulhoso. Querido, com muito amor vou falar uma coisa para você. Se a sua carteira de trabalho está cheia de registro, eu parava para dar uma olhada. Se você não para em lugar nenhum, talvez está te faltando humildade e submissão. De verdade. Dá uma avaliadinha. Se você é igual a mãe do Cris, da série, meu marido tem 3 empregos, eu não preciso disso aqui, vira as costas e sai. Dá uma olhada. De repente o Senhor está querendo te ensinar hoje que a humildade é o que está faltando para você seguir uma carreira. Que a humildade é o que está faltando para você crescer onde você quer crescer. Sem humildade nós não vamos fazer nada, irmão. Corrige comportamento. Ninguém pode tocar na sua identidade, porque você é filho de Deus. Então corrija comportamento, seja humilde e viva a bênção e a promoção de Deus. Amém? E estou falando para você porque eu sei do que eu estou falando. 20 anos de um registro de empresa, eu engoli algum sapo, irmão. Algum sapo gordo aqui, ó. Por isso que o pescoço é largo. Algum sapo gordo eu engoli aqui, para crescer. Então, se a sua carteira de trabalho está igual um passaporte cheio de carimbo, Deus está falando. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão. Se humilhar, andar pelo caminho mais baixo é o nosso trabalho. Andar pelo caminho mais baixo é o nosso. A gente acha que só pode pedir perdão para Deus, e a mulher, quando está quase te botando para fora, ei, sabia? Você pode pedir perdão lá para o seu empregado. Me perdoe, não vi, é verdade, você está certo. Seu empregador, então? Me perdoe, como que eu faço para fazer certo? Então, como que é do jeito que você quer? Humildade, irmão, humildade. O trabalho de Deus é nos exaltar.
expandir nossa visibilidade e influência é um trabalho que Ele quer fazer. Preste atenção, querido, eu não estou aqui dizendo para você, Deus tem promessa para mim e para você. Deus quer colocar a gente em lugares de prosperidade, Deus quer colocar a gente em lugares de bênção, Deus quer que o seu ministério avance, Deus quer que você realmente consiga viver toda a promessa que Deus tem para você. Mas, querido, preste atenção, Ele também quer fazer de você a luz do mundo, Ele quer adicionar graça nas nossas vidas para que possamos brilhar intensamente, mas Ele nos ensina como fazer nosso trabalho para que Ele possa fazer o dele. Deus não vai te promover se você não fizer a sua parte, que é humildade. Servir com tranquilidade. Davi sabia que ele ia ser rei de Israel. Quantas vezes Davi carteirou Saul e falou assim, quem é você para falar assim comigo? Você jogou uma flecha no futuro rei de Israel, você está louco? Podia ou não podia? É verdade, quando ele pegou a capa, rasgou a capa lá e mostrou para o Saul lá no monte, ele não podia dizer assim, rei, mal sabe você que Samuel já ungiu a minha vida lá, faz 10 anos, e você está atrás do futuro rei de Israel, cuidado. Aí já largava um versículo, né, Júnior? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Podia ou não podia? Fez? Não. Sabe por quê? Quem confia no Senhor, não abre a boca. Serve e pede perdão, porque a palavra e a honra vem de Deus, só de Deus. Exaltar a si mesmo é destrutivo, pois estaremos tentando fazer o que só Ele pode fazer. Agora eu vou pegar você aqui na curva aqui, ó. Moisés recebeu o seu chamado cuidando das ovelhas do seu sogro. Ele recebeu o seu próprio rebanho, o povo de Israel, enquanto cuidava do rebanho de outra pessoa. Irmão, você só vai viver a promessa se você passar pelo treinamento de cuidar do que é do outro. Forte isso, né? Moisés estava lá, Deus pegou Moisés, general dos exércitos egípcios, comandante, o brabo, que olhou um egípcio, soldado egípcio, batendo num israelita, matou o cara. Sem paciência, sem dó, chegou lá e vral no cara. Deus falou assim, então nós vamos tratar desse bonito aí. Deixou ele 40 anos no deserto, no fundo do Horebe, cuidando das ovelhas do seu sogro. Moisés, para sobreviver, precisou cuidar da coisa dos outros. Mas ele aprendeu a lição. Ele aprendeu. Isso não foi coincidência. Preste atenção. É como Deus age. Foi assim que Jesus escreveu a lógica por trás do modo como Deus nos confia algo. O último texto que nós vamos ler, Lucas, capítulo 16. Olha o que fala Lucas 16, 10 a 12. 16, 10 a 12. Diz assim a palavra de Deus. 10. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Eu tinha um amigo, vou contar um exemplo para você. Eu tinha um amigo que ele era supervisor de uma empresa que trabalhava com 20 carros. Eles faziam assistência técnica em diversos lugares, de uma determinada máquina. Então ele tinha lá seus funcionários e os técnicos pegavam os carros da empresa e saíam pela cidade, região metropolitana, estado do Paraná, arrumando e fazendo assistência técnica. Ele falava assim para mim, Serginho, você não imagina como que esses meninos me entregam os carros. Eu falei, como assim? Ele falou assim, cara, eu recebo de 20 a 30 multas por mês, suspensão arrebentada, roda torta, painel quebrado, tudo quebrado. E aí ele falava para mim, sabe por que eu recebo isso? Porque não é deles. Porque se fosse deles, Serginho, hein, Pepeu? Se fosse deles, eles não andariam. Você pode ver, irmão, se passar um carro bem louco por você numa rua, tudo esburacado, pode ver. A maioria tem um emblema na porta, é de uma empresa. O camarada tocha o pé numa rua esburacada quando o carro não é dele. Porque se é um homem que gosta de carro, jamais. Eu ando lá na minha rua, a Lu fica até brava. Eu ando a uns 15 por hora que fica mexendo a barriga dela. Fala, meu Deus, parece que está mexendo tudo aqui dentro. Eu falo, não, temos que cuidar da suspensão.
Porque é nosso. Porque é nosso. Irmão, se você não consegue cuidar do carro da empresa, se você não consegue ter mordomia com o celular da empresa, se você não consegue ter mordomia com o notebook da empresa, Jesus está falando, se vocês não conseguem cuidar das coisas desonestas, das pequenas coisas, como que eu vou confiar em você coisas maiores? Como que eu vou confiar? Como que eu vou dar para você aquilo que eu tenho, que é precioso para você? Jesus falou aqui, irmão, servir. Antes da promoção nós precisamos entender excelência. Outra coisa que, olha só, eu estou cheio de revelação agora, olha só. Você que tem casa alugada, como que você cuida da casa alugada? Se você não pinta a casa alugada, irmão, você quer uma casa própria? Essa foi no Rio. Você não corta grama. Não dá, gente. Jesus está falando, se a gente não cuida dessas coisas, como que nós vamos ganhar as outras? Nós precisamos entender que a promoção precisa da motivação e de um coração certo. Coração certo. Então eu e você precisamos entender essas coisas. Se você quiser se posicionar para que Deus o faça avançar em seu chamado, aumente, olha isso aqui, ó. Mude a sua oração a partir de hoje. Aumente, peça para o Senhor aumentar a sua capacidade de gerenciar responsabilidades e recursos. Peça para Deus, Deus, eu preciso de capacidade para gerenciar recursos. Eu preciso chegar lá naquela empresa e ter uma ideia e gerenciar os recursos e trazer economia para o meu chefe, para ele olhar e dizer assim, uau! Se esse piá cuida assim, como que José chegou no controle do Egito? Porque ele cuidou da casa de Potifar, e Potifar nunca prosperou tanto do que na mão do menino. Como que você quer crescer? Você quer viver ministério, irmão? Sirva aqui no ministério e faça a excelência no ministério que você serve, porque eu duvido que Deus não vai te enxergar. Você não vai nem precisar da gente, pastor. Deus vai apontar você para nós num refletor. Sirva com excelência, faça com excelência. Nós precisamos entender isso, irmão. Então servir deve ser mais do que atos aleatórios de bondade e generosidade. Aí o irmão faz duas coisas boas lá no serviço dele, aí ele quer cobrar o patrão. Ei, calma. Vai com calma. Seja excelente no que você faz. Tem um monte de empresário aqui. Né, os empresários sabem como está difícil arrumar um empregado bom, né, David? Como está difícil arrumar um empregado, gente do céu. Todo mundo que eu falo assim, Serginho do céu, o povo não quer trabalhar, a pesada não gosta de trabalhar. Como é difícil ter alguém com excelência. Seja você a resposta para o seu patrão. Seja você a resposta para o louvor. Seja você a resposta para o kids. Seja você a resposta para o voluntariado. Seja você a resposta para a cantata. Seja você a resposta para a comunicação. Seja você a resposta. Seja você a resposta de excelência. Invista no reino de Deus e nas coisas de Deus. Você vai ver se não vai dar certo. Eu sempre dou o testemunho da Thay. Eu olhei para a Thay e lembrei da Thay aqui. Quando a Thay começou a fazer, ei, vem com a gente. Né, Thay? Ninguém dava moral, né, Thay? Agora que vê ela lá nos outdoors do aeroporto, querem pedir foto. No começo ninguém dá moral, né, Thay? Mas começou aqui no Ei, vem com a gente. Serviu com excelência até hoje. Achei que quando ela aparecesse na Globo, fiquei cabeça. Será que vai querer ainda fazer o Ei, vem com a gente? Está aqui ainda, né, Thay? Firme e forte. Está aí. Por quê? Porque, querido, nada é vão no Senhor. Nada. Olhei aqui. É engraçado, porque eu falo para a Lulu, o problema é que eu olho as pessoas. Quando eu estou pregando, eu olho as pessoas, eu lembro dos exemplos. Hoje de manhã eu dei um monte de exemplo diferente. Mas eu lembrei de uma outra coisa. Preciso honrar alguém aqui que eu nunca honrei em público. Vou honrar uma pessoa aqui, amém? Posso? Sim ou não? Amém. Você nem sabe. Presta atenção, quando você faz alguma coisa no oculto, Deus enxerga. A igreja não enxerga, mas Deus enxerga. E eu enxerguei agora. Quero honrar a vida da Sandra e do Sherman. Dá um tchauzinho ali. Aqui, ó, os dois aqui, ó. Você não sabe, mas todo primeiro domingo do mês que tem Santa Ceia, aquela mesa bonita, quem faz são eles. Bonito. Semana passada eu estraguei e joguei uma rolha dentro de um lugar que não era para jogar. Tá perdoado? Glória a Deus.
mas estão no anonimato, mas estão servindo com excelência, e Deus abençoe a vida de vocês. Tem um monte de coisa para servir aqui na igreja, irmão, e Deus vai te enxergar. Ninguém viu Davi nas malhadas fazendo os seus instrumentos e tocando. Deus viu. Deus viu e o promoveu. Ninguém viu José na casa de Potifar. Deus viu. Ninguém viu José na cadeia. Deus viu. E fez dele o segundo no Egito. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Falei hoje de manhã isso, eu vou falar para você. Você precisa entender que Deus protege você até o tempo oportuno. Deus vai guardar você até a hora que a sua motivação esteja certa para liberar você para o mundo. Por que eu ainda não vivi? Porque tem um tempo que você precisa esperar o seu desenvolvimento e maturidade para que você possa aparecer como uma resposta de Deus e não como uma estrela do céu para iluminar a todos. Existe um tempo. José precisou lembra lá do primeiro sonho de José? Que os feixes se dobravam diante do seu feixe. Lembra o segundo sonho de José? Que tinha 11 estrelas e tinha um sol e uma lua e todo mundo se prostrava diante dele. Querido, depois de 18 anos, esse mesmo menino que sonhou isso falou para os irmãos dele: não temam, que foi para a conservação da vida que Deus me trouxe antes. Ele entendeu o propósito. Ele não era mais aquela estrela que queria brilhar. Mas José, mesmo entendendo, Deus nunca deixou José ser o primeiro. José estava na casa de Potifar. Potifar mandava e José era o segundo. José estava na cadeia, tinha um carcereiro e José era o segundo. José estava no governo do Egito, tinha o faraó, ele é o segundo. Fale para o seu irmão: talvez você precise ser o segundo. Aí diga para ele, aí pergunte para ele: você está confortável com isso? Proteção. Não é boicote. Deus não boicota, filho. Deus protege, filhos. O José transformado foi o segundo sempre. Porque Deus sabia que tinha um menininho lá que adorava uma capa colorida, que podia perder o menino. Então vou deixar você sempre debaixo de alguém. Querido, todos nós precisamos estar debaixo de alguém. Sempre dar satisfação para alguém. Nem que seja para a mulher, né? Você deve. E mulher também deve para o marido. Mas tem que estar debaixo de alguém. Eu sempre oro uma coisa para o Senhor, a minha vida inteira. Orava isso quando eu estava na empresa e oro quando estou na igreja. Eu falo assim: Deus, não deixa eu te envergonhar. Não deixa eu envergonhar o Senhor, os meus pais e a minha casa. Não deixa. Segura o que for necessário para que eu possa viver as promessas de Deus só quando eu tiver maturidade e motivação correta para fazer isso. Nós precisamos pensar, porque muita gente faz bobagem sem pensar no pai e da mãe. Aí o pai e a mãe que passa vergonha. Para a gente terminar, as pessoas sempre nos perguntam como podemos seguir a visão que eu falei. A nossa resposta é: sirva a visão de outra pessoa. Não é a única forma de receber uma visão para si, mas é a melhor. Sirva a visão de outra pessoa. Quer ser bênção no louvor? Sirva a visão do meu querido Júnior, que é o líder da Cimeia. Sirva a visão. Quer ser bênção na AME Social? Sirva a visão da pastora Jô, do pastor Valdeir. Quer ser bênção lá na comunicação? Sirva a visão que Deus está dando para a Fernanda e para o Vitor. Quer ser bênção nessa igreja? Sirva a nossa visão. Simples e apaixonado. Só. Nós não queremos nada além de simplicidade e paixão por Jesus. Sirva a visão de outra pessoa. Se você quiser que o Senhor aumente suas finanças, sua unção ou qualquer outro recurso em sua vida, peça a Ele a oportunidade de gerenciar esses recursos para alguém. O Senhor quer entregar a você o que é seu, mas Ele quer saber se você será fiel com aquilo que Ele lhe confia. Então, Ele lhe dá a oportunidade de ser fiel com o que pertence a outra pessoa. E se você puder ser fiel com os recursos de outra pessoa, então pode ser confiado com o que é seu. É um baita de um teste, né, gente?
pegar o kit de alguém e servir. Quando você está lá no Kids, você está servindo aos pais, cuidando do maior recurso de um pai e de uma mãe, seu filho, sua filha. Sirvamos com alegria. O solo de servir é um dos lugares mais ricos para desenvolver suas raízes. É lá que elas se aprofundam, espalham-se e conseguem os nutrientes que precisam para gerar frutos que durem e frutos impactantes. Quer ter fruto em 2026? Sirvamos ao Senhor. Se coloque em pé em nome de Jesus. Dá um glória a Deus, irmão. Isso aí, glória a Deus. Fala pro teu irmão aí, olha para ele e diz assim, ó, vai dar boa. Fala para ele, vai dar boa. Ei, relaxa, vai dar boa. Jesus está alinhando os nossos corações em fevereiro, para quando chegar dezembro você vai ter tanto fruto que você vai precisar de 2 pessoas para carregar o cacho de uva, amém? Amém? É isso, gente. Vamos alinhar o coração. Jesus não quer podar ninguém, Jesus não quer limitar ninguém. Por favor, Jesus quer alinhar o nosso coração para a gente crescer, para a gente frutificar, para a gente ser alegre, feliz, né? Seguro no Senhor, vivendo promoções em todas as áreas da nossa vida, mas com a motivação certa. Quando você chegar lá no casamento, não senta na mesa da frente, né, Thay? Senta lá atrás. Aí o noivo e a noiva dizem, o que você está fazendo aí atrás? Vem aqui na frente. Aí você dá um glória a Deus, não vai levantar todo pomposo. Dá um glória a Deus, vem, senta. Querido, é isso que Deus quer. Humildade. Tem muito a ver com o que a gente está vivendo como visão da igreja. Simplicidade. Nós não precisamos de brilho. O único brilho que nós precisamos é a glória de Deus sobre nós. Porque a glória é dele. Só para ele, para mais ninguém. Simplicidade. Salomão falou que a sabedoria mora com gente humilde. Então que o Senhor nos faça ser sábios, desenvolvendo a gente nesse segundo solo. Primeiro solo, no secreto. Segundo solo, servindo. Querido, eu quero orar com você. Sei que tem muitas coisas, né, que a gente fala, que mexe com a gente, às vezes pega em lugares frágeis do nosso coração, mas não deixe que esses sentimentos, né, que batem no nosso ego frágil, possam parar você, mas que seja um momento de você, com humildade, pedir, como nós começamos a palavra, Senhor, se o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, eu exponho para o Senhor as minhas fraquezas e peço ajuda. Me ajuda, Senhor. Uma das passagens mais lindas dos evangelhos para mim é o pai daquele jovem lunático. A Bíblia fala que os demônios pegavam aquele jovem, jogavam ele na água, no fogo. O menino era terrivelmente atormentado por demônios. E aí o pai desse menino chega para Jesus e fala, Senhor, o meu filho e tal, e começa a falar do filho dele, e Jesus fala para ele assim, você acredita, você tem fé que ele pode ser curado? No livro de Marcos fala que ele diz assim, eu creio, mas logo em seguida ele fala assim, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Sabe, ele falou uma coisa e logo ele percebeu dentro de si que existia, eu não creio tanto assim, ajuda-me na minha incredulidade. E quando ele se expõe, quando ele expõe a fragilidade do seu coração diante de uma situação terrível do seu filho, Jesus vai lá, expulsa todos os demônios, aquele menino ficou liberto e nunca mais foi atormentado. Mas por quê? Porque o processo na vida do pai precisava acontecer, ele precisava expor que ele não tinha tanta fé assim. Às vezes, querido, a gente olha para uma palavra como essa e está pensando assim, como que eu vou viver isso aí? Eu não sei nem por onde começar, não sei nem o que eu falo para Deus diante de uma palavra dessa. Sabe o que você tem que fazer? Senhor, gere em mim o querer e o efetuar.
Eu quero, Senhor. Eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, mas eu quero, Senhor. Eu quero aprender a servir com a motivação certa. Eu quero ser excelente lá no meu trabalho. Eu quero ser excelente na igreja. Eu quero ser excelente na minha casa. Eu quero, Senhor, a glória do Senhor lá na minha casa, como na casa de Obed-Edom. A presença do Senhor mudou a vida daquela família. 2 mesinhos. Deus, entra na minha casa, muda a nossa história. Deus, eu quero servir, não para validação, mas para tirar um sorriso dos seus lábios e criar mais uma memória contigo. Quero fazer para esses pequenos o que eu estaria fazendo se fosse o Senhor, que nem a Val falou de manhã, na hora do louvor, que ela disse assim: se fosse o Senhor, como você faria? Irmão, faça tudo como para o Senhor. Tudo que o seu líder pedir lá para você fazer na célula, faça. Tudo que o seu líder falar no Kids, faça com excelência, faça até mais. Sirva a sua esposa, sirva o seu esposo, sirva os seus filhos. É uma boa escola. Se apegue, diga: Deus, eu quero desenvolver em 2026 passando pelo serviço. Eu quero frutificar em 26 passando com coração de servo. Ninguém precisa ver o que o céu está vendo. Põe a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Depois que a Val cantar. Cante com a Val, aí depois a gente ora. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Peça a Ele, peça a Ele. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Senhor, nós queremos que nessa noite o Teu Espírito possa realmente, Senhor, convencer o nosso coração e nos dar um coração servidor.
Não é por força, não é por violência, mas somente o Espírito é que nos leva ao entendimento claro da revelação de Deus para nós hoje. Que o Senhor nos leve ao entendimento de desenvolvimento. Ajude o meu irmão e a minha irmã, cada um de nós, a gerenciar bem os recursos que o Senhor tem nos dado, a gerenciar os recursos que estão na nossa mão, sejam eles nossos ou de outros. Nos ajude, Senhor, a ter excelência no trabalho, nos ajude a ter excelência no ministério, nos ajude a ter excelência em casa, nos ajude a ter excelência, Senhor, em tudo aquilo que nós tocamos, Pai. Pai, nos ajude. Nós queremos hoje trazer para o Senhor as nossas fraquezas, para que a graça do Senhor venha superabundar sobre a nossa vida, para que o poder que nos aperfeiçoa em meio às fraquezas venha realmente mudar a nossa vida, a nossa história. Que, ó Deus, nós possamos desenvolver no solo do serviço para frutificar em 2026. Nós queremos, Senhor, aprender a servir com a motivação certa, aprender a servir sem necessidade de validação, sem necessidade de exposição, sem necessidade de glória, porque aquele que sabe todas as coisas está vendo o que nós estamos fazendo. Os céus enxergam o nosso coração. Abençoe o meu irmão e a minha irmã, para eles romperem, para que possamos romper no serviço, servindo com alegria, com excelência, para experimentar graça, segurança, alegria e promoção no Senhor. Eu os abençoo, Pai, para viver um ano de muita frutificação em todas as áreas da vida deles, em nome de Jesus. Põe a sua mão na posição de receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aplauda ao Senhor Jesus e vá com alegria para sua casa.